TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Olá, hoje é sábado, 13 de março e começa agora mais uma edição do programa Semana Ilustrada. Aqui você acompanha as principais notícias da semana. Veja agora os nossos destaques. Prefeitura libera a venda de bebidas alcoólicas em Araxá. Os desdobramentos do afastamento na Câmara do vereador Zidane. Aparecimento de cobras cresce em áreas urbanas de Araxá. E os reflexos do primeiro ano de pandemia em Minas Gerais. Em uma coletiva de imprensa realizada ontem, a Prefeitura de Araxá anunciou a liberação de venda de bebidas alcoólicas a partir deste sábado. Nós vamos incluir também aqui em Araxá a liberação da bebida alcoólica, da seguinte maneira, preste bem atenção, tá? Como que vai funcionar a liberação da bebida alcoólica aqui em nossa cidade? Através de delivery, tá bom? Através do delivery até às 20 horas. Ou você pode retirar também no balcão. Você pode retirar também a bebida no balcão e ir para sua casa. Lembrando que se nessa fiscalização ostensiva que vai começar a partir de hoje, o serviço de delivery, ele for pego após as 20 horas, com bebida, vai ser penalizado, igual o Mauro disse, pode ter também a suspensão do alvará da empresa, a qual ele presta serviço, tá bom? Nós estamos muito preocupados sim com a nossa economia, estamos vendo pessoas saindo aqui da nossa cidade, indo para outros municípios, e não é essa a nossa intenção. Graças a Deus, até que as nossas ações foram positivas, até que, graças a Deus, não faltaram leitos, até que estamos agindo com responsabilidade, priorizando vidas. A questão dos supermercados, esse decreto que não podia vender bebida, esse decreto era municipal. Agora nós estamos aderindo à onda roxa. Então, todos os supermercados, eles podem sim fazer o uso da venda da bebida até às 8 horas, às 8 horas da noite. Lembrando que o trabalho delivery, a partir que for publicado o decreto do governo do estado, que é publicado amanhã. Então, hoje ainda não pode ficar até meia-noite. Todas as alterações a partir de amanhã, tá bom? Aí sim, começamos a seguir através do delivery até meia-noite. Lembrando que, se for pego algum trabalho de delivery, entregas com bebida alcoólica, essa pessoa poderá ser penalizada. Passou das 8 horas, somente alimento, remédio, nada de bebida após as 8 horas da noite, tá bom? Às 20 horas. Como ficarão aos domingos? O domingo vai poder liberar alguma coisa? Não vai fechar? Supermercado? Porque parece que também o supermercado pode abrir de domingo, vai poder vender bebida alcoólica no domingo. Como é que ficam essas duas questões? Ainda estamos aguardando essa deliberação amanhã. Todavia, hoje ainda nos pautamos por essa. Tudo que nos foi verbalizado hoje virá de forma deliberativa amanhã, por meio de documento. Aí sim, nós teremos essa informação mais clara para te passar. Esta semana, comerciantes de Araxá realizaram uma manifestação solicitando a reabertura do comércio. Os manifestantes se reuniram na porta da prefeitura desde 7 horas da manhã. A ação foi organizada por empresários, comerciantes e representantes da causa, que pediam a reabertura do comércio. Na prática, você vai entrar hoje dentro de um estabelecimento comercial, você tem sua temperatura verificada, você passa álcool gel e você pode só circular lá dentro com máscara. Veja, se o álcool gel é eficiente, a gente sabe que é, e se a máscara é eficiente, por que então fechar o comércio? Será que esse alto índice de contaminação é em virtude do comércio? É em virtude do setor produtivo, do setor que sempre carregou o país nas costas, ou é em virtude dessas festas clandestinas, das aglomerações clandestinas? No centro da cidade, as lojas amanheceram fechadas e apenas o comércio considerado essencial pôde abrir as portas. Entre as reivindicações dos presentes no ato, estava uma possível revogação do programa Minas Consciente,
que começou a valer ontem, na onda roxa, fase mais restritiva do programa do governo estadual. O presidente da Associação Comercial de Araxá, Emílio Neumann, também compareceu ao ato e discursou aos participantes sobre a necessidade do diálogo com a prefeitura por meio de uma solução que não prejudique o comércio nem o sistema de saúde. As coisas não estão certas. Começa pela pandemia. Porque aqueles que reivindicam que nós fiquemos em casa e tenham o salário garantido no dia 1º é muito fácil. Estejam certos que a associação comercial se solidariza com vocês enquanto estiver dessa forma, pacificamente. A minha opinião é que nós precisamos suavizar para todos, para a saúde, para o comércio e para a população. Em outra reivindicação do grupo, foi pedida uma abordagem diferente em relação às ações de tratamento e diagnósticas da Covid-19. O tratamento precoce é que é fundamental. Não se pode mais admitir que pessoas com suspeita não sejam testadas imediatamente. É preciso ter mais agilidade. Em coletiva, a Prefeitura de Araxá informou que vai manter as restrições do programa Minas Consciente e que a adoção das medidas faz parte de questões impositivas do governo estadual. A população de Araxá sabe que eu sempre fui contra o fechamento do comércio, sou contra o fechamento do comércio, o Mauro também, mas a imposição de um decreto do governo, do Estado, e nós temos que acatar essa ordem. Lembrando que não é um problema municipal, esse decreto, na verdade, a ação da Roxa, ela não é municipal, ela é regional e estamos sofrendo muito com isso, pode ter certeza. Começaram já a circular fake news aí, em momento algum eu fui atrás do governador Romeu Zema, porque senão era só Araxá e não era nossa micro, Mas isso faz parte. Infelizmente, pessoas maldosas usando fake news num momento tão complicado, tão triste, pessoas sofrendo, vidas indo embora. Nós não queríamos, em momento algum, fechar o comércio de Araxá. Esse é um decreto do governo do Estado e nós temos que acatar. Ele é impositivo, então nós somos obrigados a acatar essa ordem. Estamos numa guerra onde o nosso inimigo ele é invisível. Infelizmente, pessoas irresponsáveis fizeram com que chegássemos a esse ponto que nós chegamos. Porque eu sempre falei, sou contra o fechamento do comércio, eu peço a colaboração de todos, mas não, o que nós vimos por aí, pessoas caminhando, praticando esporte sem máscara, se aglomerando, enfim, não precisa de eu dizer todo o texto, porque todo mundo já sabe o que é. Estive hoje reunido também com alguns representantes comerciais e nós vamos seguir esses 15 dias. Eu vou passar a palavra aqui para o vice-prefeito Mauro Chaves. A maioria sabe que o Minas Consciente é um plano de contingência do governo do Estado que teve adesão de vários municípios já há algum tempo. E a cidade de Araxá, através do prefeito Robson Magela, não aderiu ao Minas Consciente. E em razão da beira do colapso do sistema de saúde, houve a implementação da onda roxa. E na onda roxa determina que as medidas restritivas são impositivas. Querendo ou não, os prefeitos que aderiram ao Minas Consciente ou os prefeitos que não aderiram, que estão na macro-região, terão que cumprir essas restrições. E, infelizmente, por falta de informação, muitas pessoas acham que foi um decreto baixado pelo governo municipal. E não foi, não é verdade. E no próximo bloco, vereador Zidane confessa crime de falsidade ideológica eleitoral e suplente do parlamentar afastado toma posse na Câmara. Semana Ilustrada volta já. Se hoje a máscara esconde um sorriso, é no olhar que mostramos a esperança. E esse quebra-cabeça que parece faltar uma peça nos leva a entender o quanto ainda temos que cuidar de cada momento. A consciência é de todos, por você, por nós e por quem você ama. O coronavírus não acabou. As ações de hoje são responsáveis pelas consequências do amanhã. Viva por inteiro! Prefeitura Municipal de Araxá. Nosso compromisso é com você.
Negligência contra idosos é a falta dos cuidados necessários pelos familiares ou instituições. Devemos sim compreender suas limitações e os ajudar. Ou mesmo buscar por auxílio externo, mas nunca negligenciar suas necessidades. Oi, dona Rosa, pode deixar que eu vou pegar os remédios da senhora, tá bom? Prevenção. Violência não. Realização Centro Júlio Dário. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. Na última segunda-feira, a Polícia Civil de Araxá cumpriu um mandato de busca e apreensão na residência do vereador Zidane, que está sendo investigado por crimes eleitorais. Durante as buscas foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks e documentos diversos como objetos de prova e investigação. No interrogatório, o vereador confessou a prática de falsificação de notas fiscais, onde solicitou uma gráfica que fez o material de sua campanha que emitisse uma nota com valor falso, o que configura em crime de falsidade ideológica eleitoral. Em relação à compra de votos, em depoimento, Zidane negou a acusação. Porém, segundo as investigações, no celular de um dos seus apoiadores que está preso, foram identificadas conversas que comprovam que o vereador tinha total conhecimento quanto aos fatos. Os 4 assessores do parlamentar também estão sendo investigados e a Polícia Civil não descarta novas prisões. E a TV Sintonia procurou o jurídico da Câmara de Araxá para saber mais detalhes de como fica a situação do mandato do vereador, enquanto as investigações estiverem em andamento. Para falar sobre as implicações que o ocorrido pode trazer ao cargo do vereador, eu converso agora com o advogado da Câmara, Igor Faria Rocha. Igor, quais foram as primeiras medidas tomadas enquanto o jurídico teve conhecimento sobre o caso? A intimação aconteceu na parte da manhã, na pessoa do presidente da Câmara Municipal, e as primeiras medidas que foram tomadas, o estudo do caso a respeito de como seria cumprida essa decisão e a deliberação de que iria realmente dar efetividade àquela ordem judicial. E nesse momento de afastamento, ele deixa de ser vereador, ele é afastado do cargo, mas ele continua recebendo os benefícios e os salários referentes à função? O vereador, ele não perdeu o cargo, ele está simplesmente afastado. E por força da decisão judicial, nela está expressamente escrito que é para fazer o afastamento remunerado. Portanto, a Câmara está cumprindo a determinação judicial. E os assessores que trabalhavam com ele perdem o cargo após esse afastamento? Com relação aos assessores, por serem assessores comissionados de livre nomeação e livre exoneração, o regimento interno da Câmara e uma resolução da nossa Câmara determina que ao servidor ou vereador que estiver licenciado, no caso afastado, fica automaticamente exonerados os seus servidores. E para preencher o lugar do vereador, pessoas que ficaram como suplentes nas eleições passadas podem ser chamadas? Sim. O regimento interno ele autoriza a convocação do suplente e a lista contendo o nome, qual vereador será convocado, está com o cartório eleitoral que irá nos informar. A Câmara Municipal já requereu essa informação e está aguardando para disponibilizar a correta convocação. Obrigado, Igor. O vereador permanece afastado até que seja emitida uma segunda ordem judicial.
Na tarde da última quinta-feira, os 2 suplentes do vereador Zidane, afastado do cargo por ordem judicial, tomaram posse na Câmara de Araxá. As cerimônias foram realizadas na tarde de hoje, onde tomaram posse 2 suplentes do Partido Progressistas no lugar do vereador Ricardo Assis Gianvecchio, afastado por ordem judicial das atividades no Legislativo por tempo indeterminado. Nós seguimos os trabalhos aqui na Câmara e tínhamos um prazo de até 16 dias para fazer a convocação do primeiro suplente, e essa convocação foi feita para dar sequência aos trabalhos. A posse era obrigatória, seguindo essa determinação de afasta-se um vereador, convoca-se o suplente. A primeira posse deu legibilidade ao cargo ao vereador Ricardo Alexandre da Silva, o Cacá da Mercearia. Mas como também ele é secretário de Serviços Urbanos da cidade, Cacá licenciou o cargo na Câmara para continuar à frente da pasta. Então, hoje sou secretário de Serviços Urbanos, a gente tem inúmeros projetos na secretaria, a gente tem feito um bom trabalho na Secretaria de Serviços Urbanos e esses projetos que eu tenho são muito importantes, já está em andamento. Então, pensando pelo lado tanto dos servidores da minha pasta, da administração, da confiança em mim depositada, com certeza eu vou continuar hoje à frente da Secretaria de Serviços Urbanos. Após a renúncia de Cacá, o segundo suplente, Rodrigo Eduardo da Silva, o investigador Rodrigo, também foi empossado em cerimônia realizada logo em seguida. Confesso que não seria a maneira que eu esperava assumir a cadeira, com essas turbulências, mas talvez possa ser a forma que deveria ser, na verdade. E eu estou pronto para cumprir a função constitucional do vereador, que é fiscalizar o executivo e legislar. Rodrigo permanece no cargo, mas caso haja alguma reversão ou decisão judicial a favor de Zidane, o vereador afastado poderá voltar ao Legislativo. O vereador Zidane, conseguindo uma liminar ou qualquer questão na Justiça para retornar ao cargo, ele retornando com esse aval da Justiça, o suplente sai porque até o momento ele é titular do cargo. E o advogado de defesa do vereador Zidane entrou com pedido de habeas corpus na segunda instância da Justiça Eleitoral, objetivando reintegrar o parlamentar na função pública. E em resposta, o juiz Vaz Bueno concedeu medida liminar com determinação para que Zidane retorne de forma imediata ao cargo até o julgamento final. O jornal Sintonia entrou em contato com a assessoria da Câmara, que afirmou ainda não ter sido informado oficialmente sobre a decisão do juiz e que se pronunciará à imprensa quando for notificada. E daqui a pouco, transporte coletivo em Araxá tem horário de funcionamento reduzido e aparecimento de cobras em áreas urbanas registra aumento nos 2 primeiros meses do ano. Semana Ilustrada volta já! Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Miri, tudo certo?
pai, dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. Durante a Onda Roxa, os horários de determinadas linhas de transporte coletivo de Araxá serão reduzidos no período noturno. As mudanças começam a valer a partir de hoje, dia 10. Sobre as alterações, eu converso agora com o gerente comercial e de operações, Flávio Rodrigues. Flávio, por que houve a necessidade dessa mudança e como que vai funcionar nesses dias? Sim, desde domingo, né, onde Araxá foi incluído na Onda Roxa, algumas restrições foram impostas, principalmente o toque de recolher de 20 às 5 da manhã. Então, se viu a necessidade de fazer ajustes nos horários de encerramento das linhas do transporte público urbano. Nós não fizemos nenhuma mudança no domingo e nem na segunda, onde a gente observou toda essa movimentação, como que seria o comportamento da demanda, para assim, a partir de hoje, dia 10, a gente fazer ajustes nas linhas. Esses ajustes, Thales, foram simplesmente nos horários de encerramento das linhas. Durante a manhã, à tarde, nada será alterado nas linhas. E sim, a partir das 19 horas, que algumas linhas terão seu encerramento antecipado. Então não serão em todas as linhas esse encerramento, né? Não, cada linha tem uma característica diferente. Cada linha terá um horário de encerramento. Isso tudo foi definido de acordo com a demanda que as linhas têm apresentado. Então, basta o cliente estar ligando no 0800 702 1501, ali ele vai ter toda a informação da sua linha, qual o horário que vai parar, qual o horário que teve mudança, e também através do site www.veracruztransporte.com.br. Obrigado, Flávio. E essas mudanças são válidas até quando a cidade permanecer na Onda Roxa do programa Minas Consciente. Araxá registrou nos 2 primeiros meses deste ano um aumento considerável no aparecimento de cobras na área urbana da cidade. As ocorrências de captura de serpentes pelo Corpo de Bombeiros têm se tornado cada vez mais comuns. Foi uma visita desagradável e inesperada que apareceu bem no telhado da casa da Beatriz, no bairro Boa Vista, em Araxá. Uma jiboia de 1,10 m foi capturada pelo Corpo de Bombeiros, impressionando pelo tamanho e dando um susto na moradora logo pela manhã. O meu genro abriu o portão e, como ele é muito observador, ele já olhou pela frente da casa. E ele já achou estranho vendo a cabeça da cobra abocanhada com um passarinho. Foi um momento assustador, que eu estava me levantando, vim ver a cobra e a gente teve que chamar o Corpo de Bombeiro para retirar, né? O animal peçonhento, a gente não sabia nem que tamanho que estava. O muro da casa dela faz divisa com uma área de propriedade rural, o que pode ter favorecido o aparecimento da jiboia. Outro fator que induz as cobras a adentrarem no perímetro urbano são as condições climáticas. O período de chuva faz com que haja inundações, alagamentos dos ninhos desses animais. E eles, por serem animais que não conseguem manter a temperatura corporal, eles precisam se aquecer em locais mais quentes. Então eles saem dos ninhos, vindo aparecer nos quintais das casas, nas calçadas, nesse período de chuva. E além disso também nós estamos num período reprodutivo de várias espécies de serpentes, que também provocam aumento na população e o aumento do surgimento dessas espécies em locais urbanos.
Em Araxá, o aparecimento de serpentes em áreas urbanas vem assustando a população. Só nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de captura de animais silvestres de 53%, número no qual as cobras também estão incluídas. A gente visivelmente viu que esse aumento vem acontecendo de 2 anos para cá e coincide com o crescimento, com a expansão da zona urbana da cidade, né? Com a criação de novos bairros. Esses animais silvestres, não só serpentes, mas tamanduás, lobo-guarás, e principalmente, né, as serpentes, elas estão cada vez mais comuns nas ruas, dentro das casas e às vezes até no telhado, como aconteceu na semana passada. Os registros de aparecimento de cobras em áreas urbanas têm sido frequentes em Araxá. Uma jiboia de 1,5 metro foi capturada em via pública, na Avenida Tunico Veloso. Essa cascavel apareceu dentro de um cômodo em uma residência no bairro Jardim Europa. Já este filhote da mesma espécie foi encontrado quando o solicitante fazia capina de um lote na região dos bairros Portal Veredas e Veredas da cidade. E até cobra de 2 cabeças recentemente também foi capturada. Algumas serpentes não são venenosas, mas na dúvida, a orientação é considerar como se todas fossem. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais orienta que toda serpente seja considerada a priori peçonhenta. Isole o local e ligue imediatamente 193, que a gente vai mandar uma guarnição fazer a captura desse animal e a soltura longe dos limites urbanos. Na realidade, as constritoras aí, principalmente a jiboia, ela é muito comum aqui na nossa cidade. É uma serpente que não é peçonhenta e que faz ali um equilíbrio ambiental de controle de animais como ratos, às vezes até pombos. E também as cascavéis, que são muito comuns. A pessoa que se deparar com um animal como este não deve tentar matar a serpente sob responsabilidade de estar cometendo um crime ambiental e nem capturá-la por conta própria. O ideal é acionar o Corpo de Bombeiros, que possui os equipamentos e os EPIs adequados para lidar com o animal. Então vamos demonstrar aqui como o Corpo de Bombeiros Militar faz a captura dessas serpentes, dando segurança tanto para o bombeiro quanto para o animal que vai ser capturado. Primeiramente, são os EPIs que são importantes. Capacete de proteção, caso tenha envolvimento com alguma altura, essa captura, né? Os óculos de proteção, as luvas que contêm, por exemplo, se sofrer algum acidente com o animal, o bombeiro não vai ser inoculado veneno, né? A questão do pinção, que é um equipamento que dá proteção tanto para o bombeiro, que confere distância do animal, quanto para o animal propriamente dito, que vai apertar ele somente o necessário para ele ser capturado, e o próprio recipiente onde é guardado o animal, depois de capturado, que tem uma escotilha visível para que se evite acidentes, né? Mostrando que tem um animal ali dentro, e também uma entrada de ar que evita que o animal morra asfixiado antes de ser solto no seu habitat natural. A pandemia ainda não acabou. E mesmo quem já passou pela pior fase da Covid-19, ainda enfrentam muitas sequelas. Um estudo aponta que menos de 20% dos pacientes se recuperaram plenamente nos primeiros meses. Verônica vive dias de luto e angústia. Em janeiro, ela, o pai, a mãe e a filha mais velha pegaram Covid. Apenas a mais nova não se contaminou. 2 dias depois do diagnóstico, o casal foi internado. Seu Ernesto, de 80 anos, homem forte, sem nenhuma comorbidade, não resistiu. Dona Lígia está internada em uma UTI com 80% dos pulmões comprometidos. A minha mãe não está respondendo aos reflexos que ela já teria que estar respondendo. Então, ela não pisca, ela não aperta a mão quando se pede, ela não tem a sensibilidade quando é tocada. Eu até perguntei se eu quer dizer que ela vai viver em estado vegetativo. E é uma coisa que minha mãe sempre pediu a Deus, que ela não ficasse assim. Nós nunca imaginamos, né, passar, como todo ser humano, passar por essa situação. O drama de Verônica, tão particular e tão duro,
se repetiu em mais de 260 mil lares brasileiros em um ano de pandemia. São famílias que perderam entes queridos, vítimas da Covid. Outras tantas ainda tentam se reerguer como ela para seguir adiante e cuidar dos filhos, dos pais, parentes e buscar força para superar as sequelas, que são muitas e ainda desconhecidas. Há também neste cenário de crise, agravado pelo negacionismo e pelo egoísmo, a dor e o trauma de quem está na linha de frente, gente que precisa ser ouvida e respeitada. Quase 1.000 profissionais de saúde morreram vítimas da Covid no Brasil até janeiro deste ano. Foram 525 enfermeiros ou técnicos em enfermagem mortos e 465 médicos. A média é de 3 óbitos por dia, desde o primeiro registro em março do ano passado. Jussara pegou Covid em outubro. Hoje está vacinada, mas ainda sofre com os impactos físicos e psicológicos da doença. O medo que eu passei de morrer foi muito grande, porque eu sabia que era uma doença que ninguém tinha noção do que poderia ser feito para poder curar. Não tem cura. E eu vi colegas meus morrerem com isso. Hoje eu dei uma melhorada muito grande, mas eu ainda me sinto sequelada por esse estado emocional abalado que eu estive, né? Foi muito triste, muito profundo, muito mesmo. E eu chorava escondido das minhas filhas, chorava escondido de todo mundo. Desculpa. E assim, eu tinha medo de passar para as pessoas, esse mesmo medo. A enfermeira Cessé foi a primeira pessoa a ser imunizada contra a Covid em Minas Gerais, no dia 18 de janeiro. A segunda dose veio no dia 8 de fevereiro. Ela foi escolhida pelos cuidados em plantões de 12 horas no Eduardo de Menezes. O hospital tem 60 leitos de enfermaria e 30 de CTI e está lotado. Todo mundo está achando lindo ir para uma festa, fazer isso e não usar máscara, não aglomerar. Mas quem está sofrendo aqui é nós. Nós já estamos cansados. Nós temos um ano que a gente não tem férias. Quantas e quantas vezes eu já deixei de almoçar, de ir ao banheiro, de beber água, porque meu paciente está parando várias vezes. Cessé traz no rosto as marcas deste ano de luta e sofre a dor do outro, como nós todos deveríamos sentir por eles que estão na linha de frente. Eu tive famílias que entrou pai, mãe e filhos. A mãe morreu, o pai morreu. A filha do outro lado, a gente não pôde comentar com ela que a mãe nem o pai tinha falecido. E toda hora ela perguntando para a gente, como está minha mãe? Como está meu pai? Gente, é muito difícil para a gente chegar perto de uma pessoa e falar que ela perdeu as 2 pessoas que ela mais ama. Desculpa. E o Semana Ilustrada fica por aqui. Acompanhe agora as imagens que marcaram a semana e em seguida o Café Sintonia. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau, tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A.
1898, B, 1889 ou letra C, 1831? A resposta certa é a opção C, 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil entre janeiro de 1995 e dezembro de 2002, é natural de qual cidade brasileira? Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Curitiba. A resposta certa é a letra B. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro em 1931. À época, a cidade era a capital do Distrito Federal. Fernando Henrique Cardoso foi o 34º presidente da República Federativa Brasileira e o primeiro presidente reeleito democraticamente. Café Sintonia. Cidade. Apoio Cornélios Academia, faz bem a você. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho